É isso aí, pessoal. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui no Fast Build, né, e dividindo aí o palco com vocês e mostrar um pouquinho do que está acontecendo nesse mundo novo, né? Então a ideia é a gente aí decodificando uma nova realidade. Por que isso? Porque a gente tem um mundo completamente diferente que vai chegar aí em 2025. Ah, Guga, mas por que 2025? É uma data cabalística isso? Não, não é que é uma data cabalística. É porque 5 anos é o que você precisa, né, para ver uma mudança completa de tudo aquilo que a gente conhece. Olha que interessante. E 5 anos está logo aí, né? Quer dizer, quanto tempo demora para você fazer uma faculdade? 5 anos, né? Você quer fazer um planejamento estratégico de uma empresa, né, de médio prazo, 5 anos. Em outras palavras, para o que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês têm que estar preparados, começar hoje para aproveitar tudo isso. Algumas coisas parecem ficção científica, é verdade. Parece sim, só que na verdade estão acontecendo hoje. Eu não estou mostrando nada que não existe. Tudo que a gente vai mostrar aqui são coisas que existem, tá? E que já estão acontecendo. Então eu gosto de posicionar alguns pontos. Então a gente começa, por exemplo, numa parte que é o quê? Modelo de negócio. Tá? Modelo de negócio é muito importante. Eles estão mudando. Então, por exemplo, o que está na frente agora é isso, né? Custo marginal de zero. O que é custo marginal de zero? Por exemplo, eu vou fazer uma busca no Google. Tá? Quanto custou essa busca para mim no Google? Zero. Né? E quanto que custou para o Google a busca que eu fiz? Custou zero também. Como assim? Né? Se custa zero para todo mundo, onde que está o dinheiro? O que está acontecendo? Né? Olha que interessante. Então, eu vou assistir um filme no Netflix. Quanto custou um filme para eu assistir no Netflix? Custou zero, praticamente. Né? Você vai dividir sua assinatura por todos os filmes que você assistiu, ele é muito próximo de zero. Uma música no Spotify custou praticamente zero. Então, o custo marginal de zero está entrando cada vez mais forte. Tá? E ele está entrando em todas as esferas da economia. Né? Isso que é muito importante. Então, você começa a entender, obviamente, primeiro nessas empresas, né, que são as empresas digitais. E por que isso acontece? Isso acontece quando ele ganha escala. Você vira uma plataforma e dessa plataforma você ganha escala. Ah, mas Guga, isso não vai acontecer quando é uma empresa, por exemplo, do mundo físico. Né? Muito difícil disso acontecer. Depende. Por exemplo, foi feito um estudo na Universidade de Colômbia que 9 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis. Em outras palavras, o carro autônomo chega em menos de 3 minutos em qualquer lugar de Manhattan. Tá? E ele é elétrico, autônomo, funciona 24 horas por dia e foi feito exatamente para isso. Em outras palavras, quanto você acha que vai custar para você ir da sua casa para o escritório em Manhattan quando eu tiver 9 mil carros autônomos funcionando lá dentro? Zero. Né? Você vai pagar uma assinatura e nessa assinatura você vai andar quantas vezes você quiser. Custo marginal de zero, funcionando também em coisas físicas. Né? Não se assuste que você possa ter isso talvez até com imóveis. Né? Então você vai ter aí prédios super otimizados, né? Serviços de moradia no lugar, né, de imóveis, então você começa a trabalhar nisso. Então esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês, no ponto de vista não tecnológico, mas em modelos de negócio, que é o custo marginal de zero. As pessoas vão deixar de ter as coisas. Você quer ver um outro exemplo interessante? Né? Então você vai para a academia. Né? Então, aquela academia gigantesca que você constrói, né, para você ir na academia. Mas olha como as coisas estão caminhando. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. O que é esse vídeo aqui? Isso aqui é um espelho. Tá? Nesse espelho, eu tenho um professor que está te dando aula ao vivo. Então você quer assistir uma aula de boxe, uma aula de yoga, você escolhe a aula que você quer assistir, vem com seus amigos, né? Se você olhar ali, seus amigos podem assistir a aula também, está vendo aqui embaixo? Você vem com seus amigos, você aula das 9h30, porque o professor é muito legal. Vamos ver esse vídeo? Olha que interessante. Introducing the future of fitness. It's every class you can imagine. Live. Welcome back to the mirror. You got this, John. You got this. And on demand. It's bar. Boxing. Strength. Cardio. Yoga. And more. It's an interactive. Relax your shoulders down. Goal crushing. You got hurry up. Whole family. Whole body fitness machine.
fitness. The future is fitness. Is at home. The mirror. Olha que interessante. Tá? Pergunta que eu faço para vocês que estão assistindo isso aqui. E aí? Né? É uma empresa interessante? O que vocês acham de ter um espelho, onde nesse espelho eu assisto aulas ao vivo com o professor do lado de lá? Né? E meus amigos também vêm comigo e vêm. Então, olha como está mudando, né, as coisas. E agora veio, por exemplo, o Covid, veio a pandemia, e você consegue perceber como que isso ganha impacto. É uma empresa nova, deve ter 1 ano e pouco. Só que é uma empresa que já foi adquirida, né, tem 1 ano e pouco, mas foi adquirida por $500 bilhão pela Lululemon. Você fala, mas como assim a Lululemon, né, que é uma empresa aqui que faz o quê? Né, é um varejista que vende roupa para yoga, né, roupa de fitness. E ela percebeu que no meio dessa pandemia, o quão frágil ela era. Ela não estava no mundo digital. Quando ela percebeu isso, falou, cara, eu preciso entrar no mundo digital. Foi lá e adquiriu a Mirror, né, por $500 bilhão. Tá? E falou, não, vou ter que entrar no mundo digital, né, de uma hora para outra. Então foi uma aquisição brilhante, na minha opinião, porque ela já entra nesse mundo, ela passa a ter uma rede de vendas, né, do dia para a noite, a Mirror, também muito interessante, bom para os dois. E você vê, eu tenho certeza que muitos de vocês nunca nem ouviram falar disso. Né? E se vem também na China, está aí, já tem o seu chinês vendendo também, que é o Feature, né? Que também já tem na China vendendo e já está vendendo muito e faturando lá na China. E você vê que a gente nem percebeu isso, nem acontecendo no Brasil, por exemplo, está. Mas isso já aconteceu, já foi vendido, já está na segunda rodada, já está acontecendo, e o mundo rodando de uma forma muito rápida. Né? Esse aqui é um outro exemplo. Né? Isso aqui chama-se Clean Meat. O que é o Clean Meat? Você pega a célula, né, da galinha, por exemplo, e você cresce ela dentro de um bioreator. E ela cresce em PG. Né? Então você tem muita, assim, num período de 4 semanas, você tem algumas toneladas de proteína. Em outras palavras, vocês vão reparar que vai aparecer uma galinha aqui. Né? Quando essa galinha aparecer, essa galinha foi dessa galinha que você saiu a primeira carne. Né, de Clean Meat da Memphis, que é essa empresa. Então, toda a carne de frango feita na Memphis foi feita de uma única galinha. Então, você não precisa mais matar as galinhas, né, para entregar o frango. Você simplesmente gera essa proteína dentro de um bioreator. Olha em termos ambientais, né, a diferença que é. E o ponto principal de tudo isso é o seguinte: entre matar um boi, por exemplo, e colocar um bife na minha mesa, tem 270 empresas no meio do caminho. Olha aqui, ó, 270. Né? Então, de repente, o que vai acontecer com essas 270 empresas se o Clean Meat entra no mercado? Né? De uma forma muito forte. Então, às vezes você tem uma empresa que ela é super saudável, ela está indo muito bem, mas de repente a cadeia inteira cai. E quando a cadeia inteira cai, a tua empresa deixa de existir, de uma hora para outra. Né? Então, a gente tem que estar muito atento também a esse tipo de mudança. Ah, mas isso não vai chegar aqui, imagina, Clean Meat, esse negócio de carne feita em laboratório não funciona. Né? Está aqui, né, Kentucky Fried Chicken, né, o KFC, todos os nuggets, né, do KFC estão migrando agora para quê? Vão ser feitos com a carne da Memphis. Em outras palavras, quando você comer um nuggets do KFC de frango, você está comendo um nuggets de frango que não matou o frango. Já está começando nos Estados Unidos. E em breve, como digo, até 2025, todos os nuggets, provavelmente do mundo, né, não vai ter matado uma galinha para você comer. Outro ponto interessante, já jogou Clash Royale? Sabe aquele joguinho que tem lá no celular, bonitinho? Sabe, imagina seu filho falando, pai, eu quero fazer profissão para fazer jogo. Eu não quero ser médico, eu não quero ser advogado. Você fala, poxa, como assim? Tem melhor você ser advogado, é mais seguro. Não, pai, não, eu quero fazer jogo. Quanto fatura o Clash Royale? Só para vocês terem uma ideia, só aquele joguinho faturou 2,5 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui dá mais de 10 bilhões de reais. Um joguinho. 10 bilhões de reais de faturamento. Então, de novo, a gente aqui no Brasil costuma construir empresas só para o Brasil, a gente não constrói para o mundo, a gente não olha tudo isso. Olha o tamanho desse mercado do mundo que está acontecendo, que a gente precisa estar olhando sempre. Campeonato do que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Né? Isso aqui é um campeonato de videogame. Olha o que é um campeonato de videogame. Né? A gente está acostumado a olhar um jogo de futebol, que legal, mas olha aqui um campeonato de videogame. Em 2016, teve uma audiência maior que o final da NBA. Isso aqui é um campeonato de LoL, League of Legends.
Então, em 2017, teve uma audiência maior que o final da NBA. No Brasil, lotou o Allianz Parque mais 40 cinemas para assistir a final do campeonato. Tá? Em 2018, em 2016 foi isso. 2017, a audiência foi maior que o final da NBA e da NFL juntas. Tá? Então, quer dizer, é uma audiência muito grande, a coisa vem acontecendo e tenho certeza que muitos de vocês, tirando aquelas pessoas que jogam, nunca participaram. Aí o ponto principal é o seguinte, lembra que eu te falei do custo marginal de zero? O jogo é de graça, você não paga nada para jogar o jogo. Tá? E você não pode, no jogo, comprar arminhas ou qualquer outra coisa do gênero, porque é um jogo de estratégia, então você tem que estar equilibrado os dois times. Então, como que eles ganham dinheiro com isso? Eles ganham dinheiro com um negócio que chama skin. Eles vendem a roupa que você usa no jogo. Tá? Então, é assim que eles ganham. Então, em outras palavras, o League of Legends, com o tempo, virou uma empresa de moda. Olha que interessante, uma empresa de moda, vendendo skins. Tanto é que quando você assiste um campeonato, alguma coisa do gênero, você vai perceber isso. Olha aqui, isso aqui é o skin lançado no jogo, da Louis Vuitton. Então, a Louis Vuitton fazendo os skins do jogo, e lançando até coleção do League of Legends dentro da própria Louis Vuitton. Então, o interessante de tudo isso é quando eles fizeram o lançamento dos últimos skins, aí eles fizeram um grupo musical que chama KDA, fizeram a música do grupo, no lançamento vieram tipo um desfile à la Victoria's Secret, só que dos personagens que eles fizeram do skin, e vendeu quase $1 bilhão em roupinhas virtuais. Tá? Então, bem-vindo ao mundo novo, onde a roupa também é virtual. Olha que interessante. Tá? E aí, a gente vive um mundo completamente diferente, a gente vai viver um mundo completamente diferente, porque na Revolução Industrial, como que funcionava a Revolução Industrial? A gente pegou o ser humano, que fazia o quê? Plantava. Ele era um agricultor. A gente pegou ele como agricultor e, bumba, colocou ele aonde? Na indústria. Então, tive que fazer ele trabalhar. Em outras palavras, eu ensinei ele a fazer o trabalho de uma máquina. Então, o ser humano trabalhava o quê? Por hora, que nem máquina. A máquina não trabalha por hora? Então, isso aqui tem tantas horas de vida, é igual o ser humano, tinha tantas horas de vida. Então, você trabalha por hora, porque é como se fosse uma máquina. Só que é o seguinte, não dá mais para trabalhar por hora, porque o mundo mudou. Tanto é que o próprio Elon Musk já disse o seguinte, você vai ser pago diretamente proporcional aos problemas que você consegue resolver. Não mais por hora. Então é o seguinte, se eu vou num local e imagina uma empresa está aqui, e a empresa tenta resolver um problema que não consegue resolver o problema. Aí chama, o Guga vai lá e resolve aquele problema. Eu chego lá e resolvo aquele problema em 5 minutos. Quanto vale minha hora? Eu resolvi em 5 minutos o problema. Vai pagar quanto a minha hora? Não dá para calcular. E se eu tiver que trabalhar 1 ano para resolver um problema que nunca ninguém resolveu? E quando eu resolver esse problema, quanto que vale isso? Você entendeu? Está mudando. Então se preparem lá para 2025 para que as pessoas vão ser pagas não mais por hora trabalhada, mas vão ser pagas por problemas. E você ser pago por problema, o que acontece? A gente tem um outro problema. Você tem que estar muito mais preparado. E lembra o seguinte, a inteligência artificial vai substituir todo o trabalho repetitivo. Então, se o trabalho que você faz ele é repetitivo, ele vai ser substituído por uma inteligência artificial. Tá? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Não é que ele vai desaparecer com os empregos, muito pelo contrário, vai ter muito mais emprego. Tá? Mais emprego criativo. Então, eu gosto até de falar o seguinte, se quando você sai de férias, você faz um manual do que você faz e alguém consegue substituir seguindo aquele manual, significa que aquilo é um algoritmo e aquilo pode ser feito por uma máquina. Tá? Basicamente. Então, legal. Vamos entender, então, dados e automação. Também coisas que estão mudando, o que vai ser aí, como eu acabei de dizer. Então, esse aqui é um exemplo muito legal. Isso aqui é o Hema. Hema é um supermercado na China, tá? Que pertence ao Alibaba. Então, olha como eles tratam dados de uma forma completamente diferente. Se eu vou dentro do Hema com R$5 e quero comprar uma maçã, tá? Fala, tá aqui, comprei uma maçã. Sabe o que acontece? Fala, não aceito dinheiro. Imagina um supermercado que não aceita dinheiro. O Hema não aceita dinheiro. Por que ele não aceita dinheiro? Porque se eu for com R$5 e comprar uma maçã, a maçã custou 4 para o supermercado, ele ganhou 1.
certo? Certo, tá bom. E aí eu fui embora. O que o supermercado tem que fazer? Ele tem que fazer marketing para atrair pessoas para dentro do supermercado, não é? Então ele vai gastar aquele R$1 em marketing e outras coisas para atrair pessoas. Então, no fundo, ele não ganhou R$1, ele ganhou menos do que isso. Então, o que o Rema faz? Ele falou o seguinte, olha, você quer comprar aqui dentro? Você pode, só que vai ter que usar o aplicativo. É a única forma de você comprar aqui dentro. Então, eu vou ao Guga e compro a maçã lá com o aplicativo. Então, o que ele faz quando eu compro a maçã com o aplicativo? O Guga comprou uma maçã. O Guga compra maçã todas as quintas-feiras. O Guga compra maçã, mas também compra vinho, isso e isso. Pessoas parecidas com o Guga também compram esse tipo de coisa. Então ele vai pegando todos esses dados, e com esses dados ele faz o sortimento de todos os supermercados por região. Ele pega esses dados e faz um score de crédito do Guga. Tanto é que o Alibaba, ele capta essas informações do online e do offline, né? E esses dados ele faz um score de crédito. E esse score de crédito, ele vende esse dado para uma empresa dele, irmã, que é o Ant Financial, que dá empréstimo. Então, um dos maiores IPOs do mundo que iam acontecer até pouco tempo atrás, que deu um problema, que era o da Ant Financial. Ia ser o maior IPO do mundo. Né? Que faz o quê? Simplesmente usa os dados que você coleta aí nesse celularzinho, entendeu? Para te dar crédito. Então, quando eu compro uma maçã, ela me custou 4, eu ganhei R$1 da maçã e ganhei mais R$3 com a venda dos dados do Guga. Então, aquela maçã, na verdade, ele ganhou muito mais dinheiro. Então, olha como funcionam as coisas, né, na China hoje, né, e você vê como a gente está muito longe ainda de trabalhar dados da forma correta. Né. E a China realmente está surpreendendo. Né. Essa foto que vocês estão vendo aí do lado, ela é bem interessante, porque a gente está falando do quê? De live commerce. Né? Então, todos aqueles celulares estão na frente, quer dizer, isso aqui é uma influencer que está falando sobre um produto, alguma coisa, e está vendendo esse produto online. Né? Aqui no Brasil já começou. Né? A Farm fez um live commerce e vendeu R$2 milhões, né, em uma live. Né? Então, aqui é o exemplo da live commerce acontecendo na China, e isso na China virou uma febre. Né? Tanto é que, se eu pegar hoje, praticamente 10% do comércio, do total do comércio eletrônico da China é por live commerce. Né? Não é e-commerce, não é o Instagram, não é nada disso, é live commerce. Você faz uma live e compra ao vivo, é como se fosse aquele Shoptime, né? Ou, né, que você entrava lá e via na TV, só que você interage, você conversa com as pessoas, você vê tudo isso. Então a gente está falando de 1,5 trilhões, né, do dinheiro deles lá, do Yuan, né, 10% é live commerce, né, para você ver como estão as coisas. E em termos de automação, você vai em São Francisco hoje, isso aqui é uma lanchonete, que está lá funcionando, você pega no aplicativo, pede um hambúrguer. O hambúrguer é inteirinho, feito do jeito que você quer, sem nenhuma intervenção humana. Tá? Então não é mais aqueles vending machines, que você costumava pôr uma moedinha e pedir uma coca, e a coca não caía, você tinha que chutar a máquina, lembra daquela coisa? Pois é, olha como que estão a automação hoje em dia agora, quer dizer, o hambúrguer vem perfeito para você, e não é só hambúrguer não, está aqui a padaria. Né? Você coloca aqui de um lado, né, todo a massa, né, que vem, ele já vem, faz o pão, aí você vem aqui, pum, só bate o seu wallet aqui, comprou, já sai com o pão quentinho. Então, quer dizer, se eu estou mostrando essas automações com pão, com hambúrguer, tem com drinks, etc., já você vai ver isso dentro dos condomínios, né, acontecendo de uma forma muito, muito interessante. Ou a Matternet. O que a Matternet faz? Isso aqui é a primeira aerolínea de drones autorizada pelo governo americano. Então, são drones que podem ir de forma legal dentro dos Estados Unidos, de um lado para o outro. E como que foi autorizada essa linha de drones? É o seguinte, ela foi autorizada o quê? Entre hospitais. Então, por exemplo, eu estou num hospital e tenho que, de repente, fazer um transplante de órgão, eu preciso mandar um determinado equipamento, eu preciso mandar um tipo de remédio. Eu não coloco mais dentro de uma ambulância, essa ambulância sai gritando no meio da rua de um hospital para o outro. Então, você coloca essa estação que vocês estão vendo aqui, fica dentro do hospital, e tem uma outra estação dessa nos outros hospitais. Então, você conectou todos os hospitais com essa estação, então você coloca o produto, né, aqui dentro, tá vendo? Nessa caixinha vermelhinha aqui, tá? E o drone sai e leva para você entre um hospital e outro. Então ele chega muito mais rápido, menos de 1 minuto, em vez de demorar, às vezes, 1 hora para chegar de um lado para o outro. Então essa é a primeira aerolínea de drones funcionando. Então você imagina que você vai ter isso começar a acontecer cada vez mais, né? Quer dizer, começa a virar realidade.
Outro ponto interessante é quando a gente mistura biologia e física, né? A gente começa a ver coisas impressionantes e interessantes. Isso aqui é um chip, né? Chama Conicu esse chip. É um nome interessante também. Ao invés de silício, você usa neurônio. Então você pega o neurônio do rato, você literalmente, né, cultiva esse neurônio, que também cresce em PG, você coloca esse neurônio dentro do chip, prende ele dentro do chip, e você tem uma linguagem de programação que programa o neurônio. Então, o neurônio tem toda a capacidade de processamento igual de um circuito de computador e etc. E tem todos os sensores dentro do neurônio. Então, o neurônio tem capacidade de computação, tem capacidade de armazenamento, de uma série de coisas. Só que como o neurônio ele é biológico, ele está vivo, ele tem algumas coisas que, por exemplo, um circuito não tem. Por exemplo, a capacidade de sentir cheiro, né? Porque ele é biológico. Olha que interessante. Então, por exemplo, se eu pego esse chip e coloco esse chip na porta de um hospital ou de uma escola, e eu passo pela porta, o chip sente o cheiro se eu tenho câncer ou se eu vou ter câncer em até 10 anos. Se eu coloco ele no aeroporto, que é o que eles estão fazendo, o estudo agora, para colocar no aeroporto de Los Angeles, eu vou passar por uma parede, ao invés de entrar naquelas máquinas que você põe a mão para cima e a máquina gira, né, para ver se você tem resquícios de bomba, você simplesmente vai passar direto agora. Ele vai sentir cheiro se você manipulou algum tipo de TNT. Você vai poder colocar esse chip em drones, que vai passar em cima de plantações e vai identificar exatamente que tipo de erva daninha tem dentro da plantação. Então, isso é um exemplo. Hoje, esse chip é do tamanho de um iPhone. Daqui a 5 anos, talvez ele esteja dentro de um iPhone monitorando a tua saúde, né, 24 horas por dia. Isso eu falei, né, de neurônio sendo usado como computação. Em outras palavras, eu dominando a biologia como computação. Agora, a gente tem a computação quântica chegando. E computação quântica significa que eu estou usando a física para fazer computação. Olha que interessante isso. Né? E a computação quântica chegou já, na verdade. Isso aqui é um computador quântico que está funcionando hoje. Né? Ah, mas por que ele é tão poderoso? Né? Só para vocês terem uma ideia. Né? Um computador quântico hoje faz, em 200 segundos, isso já foi feito, dentro do Google, o computador quântico do Google fez, em 200 segundos, o que demorariam 10 mil anos, né, para ser feito num computador normal. Fez em 200 segundos. Tá? Então você tem a IBM já fazendo isso com o computador quântico, você tem o Google, né, você tem a D-Wave, você já tem uma série de empresas fazendo isso, e digo mais, se você quiser programar um computador quântico agora, você entra na Microsoft ou na IBM e você tem de graça para programar o computador deles na nuvem. Tá? Você pode aprender a linguagem de programação e pode programar já na nuvem o computador quântico deles. Ah, mas por que ele é tão rápido? Né? E por que está mexendo com as leis da física? O que acontece? A grande diferença do computador quântico é esse. É mais ou menos o seguinte, quando você faz computação, é 0 ou 1. Né? Entre 0 e 1 você vai construindo a linguagem de programação. Né? Então, tudo que você vê em computador, né, que você está me vendo aqui agora, tudo foi computacional, é feito com 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Tá? Então, o que acontece? 0 e 1 é isso aqui, ó. Ele é um logaritmo, né? Tá vendo? Essa reta aqui. Ele cresce de forma linear, que é como cresce o computador. Tá? O computador quântico, ele cresce de forma exponencial. Tá vendo isso aqui? Então, o poder do computador quântico, olha aqui, ó, quanto ele cresce, se eu comparar com o do computador tradicional aqui embaixo. Né? Você vê que é completamente diferente. Por quê? Porque ele pode ser o quê? 0 e 1 ao mesmo tempo. Olha que louco. Porque quando eu pego o computador, na verdade, o computador quântico, na física quântica, né, você consegue ter o quê? Ser 2 corpos estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, digamos assim. Né? Então, essa é a mágica da física quântica. Né? Ah, mas isso é mentira. Não, isso é verdade e funciona. Tanto é que o que eles fizeram é mais ou menos assim. Se eu pego uma moeda e jogo uma moeda para cima, quando essa moeda está rodando, ela é cara ou coroa? Ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Então, o que eles fazem? Eles usam, por exemplo, pega esse exemplo aqui, é um exemplo real. Tá? Eles pegam um átomo de hidrogênio e eles pegam o elétron. Esse pontinho aqui é o elétron. Né? Se o elétron está no núcleo, é 0. Se ele está aqui do lado, ele é 1. Tá? E quando você põe ele e deixa ele, você congela ele
né? Por isso que aquele computador é gigante, tudo para congelar ele fica lá bonitinho, e dá aquela congelada nele, ele começa a tremer, como se fosse isso, e aí ele pode ser 0,1 ou 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, se ele é 0 e 1 ao mesmo tempo, o que acontece? Ele cresce em escala exponencial. Porque aí você tem 2 elevado, né? 2 a 3, 2 a 4, 2 a 5, 2 a 6, então ele cresce exponencial, enquanto o 0 ou 1 cresce de forma linear. Então, o computador quântico vai poder fazer o quê? Basicamente, em breve, né, com esse poder de computação aqui, o ser humano vai poder conseguir descobrir praticamente tudo o que ele quiser. Tá? Só para você ter uma ideia, existe um negócio que chama qubits, né? Que você tem os bits, né? Você tem os qubits. Um computador com 232 qubits é o equivalente a todos os átomos do universo. Então, quer dizer, você vai poder calcular de uma forma absurda lá dentro, porque você não tem interferências físicas no que você está fazendo. E você pode usar de bits um átomo, um pedaço de luz, qualquer tipo de coisa, porque está usando o campo físico, né? Então, essa loucura toda que eu contei para vocês já existe, já está funcionando, vocês já podem usar, né? E o Google já mostrou, já fez o computador dele, que fez a computação aí em 200 segundos, que demora 10 mil anos, e já lançou um computador novo que conseguiu fazer isso ainda de forma estável, né? Então, se preparem para a computação quântica, que vai mudar o mundo de tudo que vocês imaginam como funciona. Ele vai simplesmente conseguir decifrar, por exemplo, todo o meu DNA e fazer toda a análise. Vai fazer análise meteorológica, de trânsito, de tudo, todo tipo de conta que a gente não consegue fazer. E por que esse conflito? A gente vive no século XXI, com tecnologias do século XXI, com mindset do século XX e instituições do século XIX. Por isso que causa tudo isso, né? Então as empresas ficam lá, né, do século passado, presas no século passado, a gente fica com aquela nossa cabeça, do século retrasado, a gente fica com aquela nossa cabeça do século passado e a tecnologia acontecendo aqui dentro, e todo mundo perdido e não sabe o que fazer. Tá? E por que é tão difícil inovar? Né? É difícil inovar porque existe um negócio que chama distortion. O que é esse distortion? Distortion é o seguinte: a gente não consegue prever o futuro, porque a gente não consegue entender o que está vindo. Né? Você prevê o futuro baseado no que você conhece. Agora, se você não conhece o que está vindo, né, você vai, em outras palavras, você vai prever o futuro de forma errada. Eu acho que o futuro vai ser assim, que é aquilo que você conhece. Isso aqui, se você não conhece um monte de coisa, então você vai prever de forma errada. Você não tem todos os artifícios na sua cabeça para prever o futuro. Então, você prevê o futuro que nem o ser humano previa. Isso aqui em 1900... pediram lá em 1900 para as pessoas fizerem desenhos de como seria o futuro. Olha como eles fizeram o desenho de como seria a escola nos anos 2000. Foi assim a escola nos anos 2000? Não, erraram feio. Né? Se a gente prevê hoje como vai ser a escola, né, em 2100, é impossível alguém acertar como vai ser a escola em 2100. Por isso que eu falo 2025. Em 2025 um monte de gente vai errar. Imagina 2100. Tá? Então, por quê? Porque a gente precisa entender dessas tecnologias. E o outro ponto é que quando uma tecnologia nova sai e ela acontece, o que acontece naturalmente com o ser humano? Ele foge, ele é contra, ele briga. Então, quando saiu a eletricidade, o que aconteceu? Né? O ser humano foi contra. Falou que a eletricidade era uma energia invisível que matava as pessoas. Né? Foram contra, fizeram campanha, tudo. Imagina, se essas pessoas fossem boas mesmo em campanha, né, e impedissem a eletricidade, a gente estava no escuro hoje. Né? Ainda bem que elas não foram. E também não adianta você ser uma lâmpada, né, no meio de velas. Porque você vai ser o quê? Enforcado. Então, o que tem que fazer? Você vai ter que convencer, entender o que a sua ideia, convencer as pessoas e fazer com que parte dessas velas também sejam lâmpadas. Senão, para você poder ter uma força mínima para não ser enforcado em cima dessa ideia nova, em cima desse projeto que você está trazendo, em cima de tudo isso. Aí eu vou mostrar para vocês, né, essa convergência de tecnologias e por que a humanidade vai evoluir nos próximos 10 anos mais do que ela evoluiu nos últimos 300 anos. Né? E por isso que a gente fica difícil também esse entendimento. Então, isso aqui é o cenário, isso aqui é o mapa de tecnologias, tá? Do que vai vir. Então você começa a olhar e você vai lá e analisa todas essas tecnologias. Você começa a olhar uma por uma e vai seguindo, né, cada uma dessas tecnologias aqui. O que acontece? Acontece é o seguinte, que nesse mapa aqui,
né? Isso aqui vai acontecer aqui, então, daqui a 10 anos, certo? Só que qual que é o problema? O problema é que é o seguinte, quando essas tecnologias se combinam, né, o que acontece? Então, por exemplo, o que é computação quântica? Eu peguei ciência da computação, física, né, juntei os dois, deu computação quântica. Eu peguei biologia com ciência da computação, deu engenharia genética. Quando eu começo a combinar as coisas, eu faço o quê? Com essa combinação, eu crio uma tecnologia muito mais poderosa. Então, o que ia acontecer daqui a 10 anos, isso aqui, ó, vai acontecer vai acontecer daqui a 2. Então, essa faixinha aqui, né, ela vem para cá. Então, eu empurrei, né, isso para lá. Quando eu empurrei daqui para cá, o que aconteceu? Eu ganhei 8 anos. Então, eu tenho agora, só que agora eu tenho novas tecnologias aqui, ó. Agora eu estou falando já de virtual reality, augmented reality, engenharia genética, computação quântica e por aí vai. E essas tecnologias aqui são muito mais poderosas do que essas daqui que a gente estava olhando. E elas evoluem o mundo muito mais rápido. E elas trazem o quê? Novos problemas e novas soluções e novos modelos de negócio. Então você tem que prever o futuro baseado nisso aqui, na combinação de tecnologias e não necessariamente, né, na tecnologia separada. Então vamos ver uma convergência de tecnologias para a gente ter uma ideia de tudo isso. Então eu vou convergir agora voz com inteligência artificial. Quando eu tenho voz e inteligência artificial, eu tenho o quê? Eu tenho um agente. Né? Então vamos ver um agente. Por exemplo, a Siri da Apple é um agente, né? O Alexa é um agente, o Waze é um agente. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo. Alexa, baseada no que você me conhece, qual que é o melhor carro para eu comprar em quantas prestações? Se a Alexa acertar, game over. Onde é que eu vou fazer marketing? Né? Se ela entendeu qual é o carro que eu gosto, pelo meu perfil do Netflix, pelas minhas buscas do Google, se ela fez uma pesquisa no meu score de crédito e viu qual que é o melhor banco que me dá a melhor prestação, qual foi o banco? Eu não sei. E eu quero saber qual foi o banco? Também não. Então mudou completamente o que a gente entende de branding e marketing. E você vai migrar de trusted brands para trusted agents. Então eu vou confiar mais no agente do que na marca. Olha que louco. Por exemplo, quem está me ouvindo aqui, quem usa o Waze? Se você usa o Waze, você confia no Waze? Você questiona o Waze? Não, você confia. O Waze é um trusted agent, né? Que você simplesmente vai e faz e ponto final. Então ele vai começar a ter trusted agents acontecendo que vão mudar por completo. E isso está acontecendo. A Amazon quer virar um trusted agent, né, no final das contas. E olha que louco, o objetivo da Amazon é entregar um produto que você precise antes de você precisar. E debitar o valor desse produto no seu cartão de crédito. E você sorrir. É mais ou menos assim, eu preciso ir para casa, tenho que entregar o leitinho da criança, esqueci de comprar o leite, quando eu chego em casa, abro a geladeira, o leite está lá e foi a Amazon que entregou. Olha que louco. E debitou no meu cartão. Fala, puta, Amazon, essa experiência você pode fazer o quantas vezes você quiser, porque isso está demais. Então, é isso que ela quer. Então, não é uma empresa de comércio eletrônico, é um negócio completamente diferente. Isso tanto é verdade que está aí o Amazon Key. Isso aqui é uma fechadura que permite que o entregador da Amazon coloque o produto dentro da sua casa. Ah, eu não vou pôr isso nunca na minha casa, nunca vou deixar o entregador entrar na minha casa. Que nem minha mãe falava, Guga, quando era pequenininho, nunca entre em carros de estranhos. Hoje todo mundo entra no Uber. Entendeu? Você fala que não vai até a hora que você coloca, né? Então tá aqui, olha o exemplo da Amazon Key. Olha lá, você vê, ela abre a porta, coloca o pacote lá dentro, você recebe uma mensagem que recebeu o pacote e vê o vídeo da entrega do pacote. Olha que interessante. Né? Então, basicamente, os empregos vão ficar mais artísticos ou mais científicos. O que ficar no meio vai ser automatizado. Né? Vai ser automatizado. Então, a gente tem que estar muito atento. Por isso que a gente percebe que lá, tipo 2030, a gente não vai ter privacidade e não vai ser dono de nada, porque o custo marginal de zero faz com que você seja dono de nada e a privacidade praticamente não vai existir. Ah, não, eu quero privacidade. Aí a gente vai começar a questionar coisas novas. Você prefere que teu filho viva numa cidade que ele não vai ser assassinado, ou numa cidade que ele pode ser assassinado?
Uma tem privacidade, outra não tem. Então, já começa a ter dilemas e discussões éticas e etc., que vão ser completamente diferentes. Outro exemplo de combinação de tecnologias, o Hyper-Reality, que é uma coisa próxima que a gente está para viver. Então, eu vou combinar, por exemplo, realidade aumentada, né, com inteligência artificial, com sensores, blockchain e 5G. Misturei tudo isso. Então, a realidade aumentada vai ser a interface do consumidor, a inteligência artificial eu coleto dados, sensor eu coleto informações também, blockchain eu guardo isso de forma descentralizada e com 5G eu conecto tudo isso. O que acontece? Eu crio o Digital Twin. O que é o Digital Twin? É um universo literalmente paralelo digital em cima do mundo real. Então é algo que funciona de forma digital igualzinho o mundo real. Por exemplo, no layer de entretenimento, que é esse aqui de cima, quem viu Pokémon GO? Né, que você ia lá com o celular e era um exemplo, né, do Digital Twin funcionando em entretenimento. Mas eu posso ter, por exemplo, dentro de um supermercado, e eu tenho todo o layer digital em cima do mundo físico. Então, olho para o lugar, eu vejo o preço, eu vejo o caminho, eu vejo publicidade na parede, né? Eu vejo uma série de informações. Eu deixo tudo ao meu redor programável. Então, se eu estou olhando para uma loja, por exemplo, e eu sou o dono da loja, do supermercado, quando eu olho para ela, eu vejo o mapa de calor de cada gôndola, eu vejo o cliente entrando, qual que é o ticket médio de cada cliente, eu começo a enxergar, né, tudo aquilo de forma programável junto com o meu dia a dia. Né? Então, o Digital Twin passa a ser realidade e eu passo a ter tudo isso interagindo. Tem óculos, tem uma série de coisas para fazer o Digital Twin acontecer. E eu tenho, por exemplo, academia. Já que a gente falou de academia, olha uma academia em realidade virtual também, que interessante. Aqui funciona assim. Você põe o óculos, chama o seu amigo, entra dentro dessa academia e vai jogar um jogo. E esse jogo, tudo que você vai treinando, né, no jogo, quero treinar peito, braço, etc., é um jogo diferente, que você joga com seus amigos e etc., e na verdade está fazendo academia. Tem todos os médicos e treinadores por trás, em cima de tudo isso. Né? Então, olha lá, você colocou o óculos, você vai lá dentro, começou o jogo, né? E quando começou o jogo, você tem a máquina atrás, você vai reparar, né, ó, você está dentro do jogo, só que na verdade você pegou a máquina da academia, chama Black Box, né? Também funciona lá em São Francisco, e você começa a treinar. Bum. Enquanto você está treinando, fazendo as séries do treinamento, na verdade você está jogando um jogo. Né? E você está competindo com o seu amigo lá do outro lado, que está em outro estado, se for o caso, mas estão jogando o mesmo jogo. Né? E aí vai indo. Então é interessante de ver. Ou esse jogo aqui também, que é um jogo de realidade aumentada que tem no Japão, que o vencedor ganha $1 milhão, para vocês terem uma ideia, que está vindo para o Brasil também. Olha que interessante esse jogo, né? Que na verdade é aquele, né? Você é como se fosse aquela queimada, né? Lembra que quando você era molequinho, jogava queimada, que você joga a bola, o outro ia? É uma queimada, só que na verdade você tem a realidade aumentada, eles estão com óculos e vai jogando um com o outro e tem uma série de regras, né? Então, tem um campeonato grande nisso e eles estão jogando isso, na verdade eles estão ao vivo, né? E jogando a queimada ali dentro. Olha que interessante, já está rolando também isso. E você tem aí o Mojo, que é uma lente que vai substituir o óculos, que já está acontecendo. Quando você está com o olho aberto, é augmented reality, quando você fecha o olho, é virtual reality. Então, para você ver como a tecnologia vem caminhando cada vez mais forte em cima de tudo isso. E eu vou dar um exemplo de comida. Né? Como eu falei do Clean Meat, quando a gente mistura comida, o que pode acontecer? Né? Então, eu pego o Clean Meat, eu pego o veículo autônomo, eu pego o Vertical Farming, Machine Learning, né? E o custo marginal de zero. Vou criar um exemplo para vocês. Eu pego um Vertical Farming, que você faz ali, né, toda essa parte de verduras, etc. O Clean Meat, isso aqui é um bioreator, para quem nunca viu, onde você faz a proteína. Tá? E eu crio o quê? Eu faço esses locais aqui, né, que fica em bairros, todo bairro tem um. Ele tem o Vertical Farm e o reator de Clean Meat. Eu tenho um transportezinho autônomo, eu tenho aqui uma assinatura, né, um app de assinatura, e você assina para receber em casa os vegetais e as proteínas toda semana. Então ele é produzido no bairro e te entrega proteínas e vegetais toda semana de forma autônoma, e esse complexo aqui, cara, não consumiu quase nada de água, quase nada de energia, né, e você tem um negócio completamente limpo, lindo, maravilhoso, funcionando. Vocês vão ver coisas desse tipo funcionando muito, muito rápido. Então, deixa eu até
pular aqui para vocês e mostrar um negocinho interessante. Vamos lá. Para a gente terminar, outro ponto importante aqui. A gente tem que tomar cuidado com o negócio, né? Que é assim, essas coisas quando elas estão conectadas, elas podem passar o quê? Elas podem te dar um reward ou um punishment. Por exemplo, eu estou com o meu relógio, e aí o meu relógio está dando informações para o meu médico, né? E o meu médico está me falando, pô, Guga, você está indo bem, você está indo mal, está fazendo exercício, não está fazendo exercício. Só que se ele mandar informação aqui para o meu plano de saúde, meu plano de saúde pode falar, olha, se você está comendo direitinho, né, eu vou te dar um reward, você vai pagar mais barato no plano. Só que se não estiver comendo direitinho, você vai ter um punishment, você vai pagar mais caro. E aí, se eu sair desse plano de saúde e for pegar outro, plano é mais caro ou mais barato? E aí, eu posso permitir isso ou não? Então, a gente vai começar a ter alguns dilemas interessantes para isso, tá? Então, para a gente terminar, basicamente, quem quiser me acompanhar depois, tem um livro que eu estou lançando, que é o Desaprenda, né, que vai estar em breve aí nas livrarias, pode me acompanhar também no Instagram. Tem o curso o MBI, que é o Master Business Innovation, o Orb, que é o curso de Inteligência Artificial, o podcast e por aí vai. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e eu gosto sempre de terminar que o céu não é o limite, a partir do momento que você encontra pegadas do homem na Lua. Obrigado, pessoal.